Severino retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida? Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que eu lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, respondeu com sua presença vida. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nossa vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Bem-vindos ao nosso canal. Aqui, seu pensamento é livre. Olá, tudo bom? Me chamo Murilo Donato, sou diretor de teatro da Companhia Itinerante de Arte Cênica, a CIAC. Uma satisfação muito grande poder estar aqui, mais um vídeo, mais uma postagem. E essa semana, o interessante é que retornamos também com a dica de leitura, a nossa dica de literatura. Muito importante também, além das outras linguagens das artes, ler. E às vezes a gente fica numa dúvida de um livro ou outro, qual a melhor indicação. Então a gente acaba aqui convidando alguns amigos, alguns leitores assíduos para poder estar aqui compartilhando, divulgando e demonstrando também a importância da leitura e o comparativo com a nossa vida, com o nosso cotidiano, enfim, com algum fato histórico. Afinal, a construção da arte, ela não se faz simplesmente a parte da realidade. Há muito do convívio do autor, do escritor, do compositor dentro da sua obra. Isso é interessante, às vezes, você analisar uma obra e ver o contexto social, econômico, político da época, enfim. Aí vai de cada livro, vai de cada leitura. E essa semana trago aqui, com muita honra, minha ex-professora e grande amiga, Lani Sabino, professora de letras. Ela traz aqui uma dica de leitura muito interessante, muito importante. Assisti o vídeo algumas vezes e vale muito a pena. Estou aqui divulgando agora e espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. Lani, muito obrigado pela participação e que importância tem nessa divulgação, nessa dica de leitura que você traz essa semana. Muito obrigado e a você, não esqueça de dar o like, de se inscrever no canal, ative os sininhos das notificações e nos ajude a estar divulgando e levando esse canal e a arte para mais pessoas. Então, Lani, vai lá, é com você. Muito obrigado. Oi pessoal, sou a professora de língua portuguesa Lani Sabino e gostaria de compartilhar com vocês uma das minhas leituras, o livro Liberdade Ainda Que Tardia, do poeta Álvaro Cardoso Gomes. Nesse livro, ele tenta unir o trabalho de ficção com o crítico literário e também com o historiador. Trata-se da vida do poeta Tomás Antônio Gonzaga e se passa em Vila Rica, hoje Ouro Preto. O seu contexto é em Confidência Mineira, mas, apesar de um momento histórico, fez uma relação ficcional muito bem com a literatura. Então, assim, Tomás Antônio Gonzaga é um poeta do arcadismo e que os poetas do arcadismo, eles utilizavam muito, usavam muitas referências à mitologia grega e exaltava a vida do campo em contraste com a vida agitada da cidade. Além do mais, exaltava a mulher amada. E Gonzaga, ele conheceu Maria Doroteia, a Marília de Dirceu, a qual escreveu vários poemas, por meio da tia Genoveva. A tia Genoveva era o cupido entre Gonzaga e Marília de Dirceu, uma vez que Marília morava com seus tios, pois perdeu a mãe muito cedo e seu pai teve que ir trabalhar no interior de Vila Rica.
E a história se passa, né, ela muito nova, ele com 26 anos, mais velho que ela, se não me engano, e aí passa com muitas reuniões, ela tocava, uma mulher muito bonita, de cabelos negros, né, olhos negros, pele branca, e ela tocava divinamente o piano. Então ele apreciava a cada reunião que ele ia, Marília tocando, né? Ele fitava os olhos nela e ela também já desconfiada que ele estava flertando o seu amor. E foi aí que ele criou coragem e pediu aos tios o namoro, né? E eles se comunicavam muito por meio das cartas, né? Dos poemas, assim chamados. Ele escrevia os belos poemas para a amada Marília de Dirceu, né? E em esse meio tempo, o compadre veio do interior de Vila Rica, conversando com Gonzaga, que ele estava muito preocupado com os estudos do seu filho Antônio Manuel, pois ele tinha aprendido as primeiras leituras com o padre Olivença, mas este veio a falecer. E Gonzaga compadeceu com a história e falou que ele enviasse o filho, que o mesmo iria ajudar no desenvolvimento dos estudos dele. E como o ajudou? Quando Antônio Manuel chegou na casa de Gonzaga, ele tinha muitos rabiscos, tanto de poemas quanto das cartas chilenas, para passar a limpo, né? E assim, o trabalho do menino era passar a limpo, nesses poemas e nessas cartas. Mas Antônio Manuel não satisfazia só em passar a limpo. Ele buscava interpretar tanto os poemas quanto as cartas. E toda vez que tinha dúvida, ele buscava Gonzaga para explicar direitinho para ele, interpretar melhor o entendimento em relação aos textos, né? E ele foi se aperfeiçoando e criou gosto pela leitura e pela escrita, que sonhava em ser poeta. Nesse meio tempo, no contexto político, né, histórico, reuniam-se os homens da sociedade, tanto homens políticos quanto os homens considerados da parte cultural, que eram os poetas, como Silva Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa, Joaquim José Xavier da Silva, também o Silvério, Joaquim Silvério, né? Muitos nomes importantes da história. E aí eles estavam insatisfeitos com o momento político, os desmandos que estavam acontecendo na política, né? Que o governador era Luiz de Carlos Menezes. Então, eles muito insatisfeitos, porque o governador também era um opressor, não é, na época, e aí reuniam as escondidas, né? Já planejando a inconfidência, né? Os enconjurados. E nesse meio tempo, né, tinha um deles, que era o Joaquim Silvério, que devia muito ao governo, devia muitos impostos ao governo. Então ele pensou, se eu escrever uma carta para o governador contando tudo o que está acontecendo, com certeza eu vou ter aí uma liberdade mais tarde de ficar livre das minhas dívidas. E assim o fez, né? Denunciou todo o grupo para o governador e para Dona Maria I, né? E nessa denúncia ele diz na sua carta que Tomás Antônio Gonzaga era o cabeça de tudo, né? E foi aí que todos foram presos, né? Tomás Antônio Gonzaga foi enviado para um cárcere no Rio de Janeiro, na Ilha das Cobras, e Cláudio Manuel da Costa veio a falecer na prisão. E conta a história que Tiradentes, né, o Joaquim José da Silva Xavier, foi enforcado. E os demais, né, todos presos. Em seguida, ele foi transferido para Moçambique, né? Mas antes da transferência, ele continuava a se relacionar por meio dos poemas, né, com Maria Doroteia, né? O amor era, assim, incondicional. E quem era o cupido agora de levar e trazer os poemas era Antônio Manuel,
né? O menino já tinha crescido, e levava para o seu padrinho as cartas de amor que Maria Doroteia escrevia e os poemas que ele escrevia para Maria Doroteia, a Marília de Dirceu, a sua amada. Nesse meio tempo, né, quando ele foi transferido para Moçambique, a família decidiu que ele não era mais o homem ideal para continuar com Marília. E aí, Marília, amando do pai, obedecendo o pai, escreveu uma carta, né, dizendo que estava finalizando o relacionamento, entregando todos os poemas, tudo que ele tinha enviado para ela durante esse período que ele a amava tanto, né? Então, o triste da história é que, infelizmente, eles não conseguiram a tão liberdade sonhada e também ele não conseguiu o grande amor da vida dele, né? Então, assim, a gente pode dizer que esse livro conta a grandeza de um homem, né? Um homem poeta, sentimental, que quis abraçar a causa da liberdade, lutando contra os tiranos opressores, né? Um livro onde narra a vida, a poesia em busca da liberdade. Recomendo que você leia Liberdade Ainda que Tardia. Muito obrigada.